Quantas pessoas estão nesse exato momento tristes, amarguradas? E por quê? Porque quando elas olham para outras pessoas, elas acham qualidades, sucesso, aceitação alheia. E quando elas olham para si, não vê nada que se destacam. Então, elas se sentem insuficientes. Por algum motivo, por alguma razão, aquele pensamento de que não é o suficiente acontece porque vem comparações. Como lidar com essas diferenças? Como superar aquilo que lhe falta? Sabe que essa situação aconteceu na época dos discípulos? Você acredita? Pois é. Os discípulos ainda não tinham sido batizados com o Espírito Santo. Então, havia certa insegurança. Provavelmente, eles se mediam uns com os outros, porque o Senhor Jesus fazia certas coisas que eles não entendiam. Se Jesus chamasse, que foi o caso, Jesus chamou alguns discípulos para uma determinada coisa, e não a todos. Então, já era um motivo para acontecer dentro deles aquela insegurança. Por que eu não fui chamado? Por que Jesus não me escolheu? Pedro, João e Tiago foi ao Monte Hermon com o Senhor Jesus, e os demais ficaram. Certamente que aqueles que ficaram se sentindo desprezados. Ouça o que a Bíblia diz. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos a Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando o menino, o pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Os discípulos, com certeza, estavam ali enciumados, com inveja, com insegurança, com medo, com dúvida, sentindo até mesmo menos amado pelo Senhor Jesus. E tudo isso que acontece dentro do ser humano, quando se compara, cresce de acordo com as circunstâncias. Não acontecendo o que é esperado, então aquela pessoa se sente logo rejeitada. E o Senhor Jesus, de uma forma bem simples, deu o exemplo de um menino. Chamou ele e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes, ou seja, se vocês não mudarem a vossa atitude, porque esse caminho que vocês estão trilhando, de inveja, de insegurança, sentindo-se rejeitado, é um pensamento que vocês aceitaram dentro da sua cabeça. Se você não se converter, se você não abandonar esse pensamento e não vos fizerdes como meninos, quer dizer, puro, o menino, a criança, não tem essa malícia, não vê desta forma. De modo algum entrareis no reino dos céus. Vocês estão preocupados quem será maior no reino dos céus?
quando eu estou dizendo para vocês que é necessário vocês removerem esses pensamentos, converter-vos desses maus pensamentos. Se vocês não mudarem, não fizerdes, ou seja, você que se faz como menino puro, é você que elimina os maus pensamentos, é você que expulsa esse mal e detecta que o mal não está do lado de fora. Não é você ir comigo que vai resolver o problema. O mal é você se comparar. O que o Senhor Jesus fazia, porque ele escolheu 3 dos seus discípulos e não levou a todos ao Monte Hermon, foi algo que ele decidiu. E muitas das vezes, por conta da insegurança das pessoas, dos ciúmes, da inveja, elas querem cobrar que as pessoas façam ou igualam a todo mundo. Quando, na verdade, ninguém é igual a ninguém. E certas pessoas são escolhidas porque elas recebem de outra forma, elas enxergam de outra forma, elas são humildes, elas não estão olhando com a visão de ser maior do que o outro. Elas estão olhando na forma de que elas possam fazer o que é certo. Então Jesus disse: portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, ou seja, todos esses sentimentos que você carrega, é a forma de que tem feito você orgulhoso. Você não permite se converter, porque você aceita esse pensamento. Você aceita esse pensamento como verdade. Por isso que o Senhor Jesus disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Essa é a verdade. Vocês têm que aprender a ouvir o que é a verdade e não o que você sente como verdade. O que você sente como verdade é uma mentira. É os seus maus olhos. Respeite quando o Senhor Jesus escolhe 3 e não todos. Então, qualquer que receber em meu nome um menino, tal como este a mim me recebe. Ou seja, se você não muda, se você é o tipo dessa pessoa que não quer se converter, não quer ser humilde, você vai ter que ver outros serem escolhidos, enquanto você vai ficar aí chupando o dedo, vamos dizer assim. Receba aquele que se fez menino, aquele que foi humilde. Se você receber esse que foi humilde, que aceitou, ou seja, poxa, eu não posso ser essa pessoa maldosa, eu não posso impor ao Senhor Jesus que Ele faça as coisas do meu jeito. Eu preciso mudar esse meu jeito, esse olhar, essa insegurança, essa inveja, esse orgulho. As coisas de Deus são puras. Não tem nada a ver com algo que te perturba, que faz você se sentir inseguro, que faz você invejar, ser soberbo, que não lhe permite aprender. Sabe, tem muitas pessoas que nesse exato momento não lhe permitem
errar, porque o seu orgulho é muito para encarar em aprender. A decisão de escolher é de cada um de nós. E para entrar no reino dos céus, você tem que se tornar humilde. Ou seja, não é uma coisa natural do ser humano ser humilde. Tem muitas pessoas que dizem assim: eu sou humilde. Se você perceber muito bem, quando você sente, quando você tem as suas razões, quando você tem as suas defesas, quando você tem as suas resistências, quando você não recebe a palavra de Deus, quando você diz: a palavra de Deus é para outros e não para mim, é porque você não é humilde. Então, como o Senhor Jesus disse, em verdade vos digo, ou seja, a mentira diz uma coisa para você, mas o que eu digo para você é a verdade. Em verdade vos digo que, se não vos converterdes, ou seja, a conversão é uma decisão de cada um, e não vos fizerdes, ou seja, quem se faz somos nós, e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Sabe, esse jeito de adulto, de idoso, de muito experiente, não é o que te faz ser humilde. Não é o que te faz ser como um menino. O que é o menino? Como é que é o menino? O menino permite aprender. Quando erra, ele aceita em se sujeitar, em aprender. Não tem nada de errado em aprender na frente dos pais, das pessoas, porque ele sabe que não sabe. Então, quando eu me faço como menino, é eu entender que eu não sei tudo. Eu, por exemplo, Viviane, tenho 48 anos. E eu não sei tudo. Eu estou aqui ensinando para você de acordo com o que a fé, o que Deus me tem ensinado. Mas eu ainda continuo aprendendo. Eu continuo precisando ler, meditar na palavra de Deus e me observar os meus pensamentos. Isso é se fazer como menino. Isso é ser humilde. Então, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde, ou seja, aquele que fizer tudo isso, se converter e se fizesse como menino, se torna humilde como este menino. Esse é o maior no reino dos céus. Maior por quê? Porque lá no reino dos céus, gente, não tem esse espírito. Quem vai ser grande no reino dos céus é quem permitiu aqui na terra aprender. É esse orgulho que diz para você que você não precisa aprender, não te faz herdar o reino dos céus. Cuidado! Você precisa corrigir isso.